Bem, então no vídeo anterior nós mencionamos, né, que mulheres e homens não tinham os mesmos direitos entre os gregos, mulheres não tinham direitos políticos, é, os gregos entendiam que as mulheres não tinham um pensamento racional, por isso não podiam participar de decisões políticas, né? Vimos também que o casamento era só um contrato para fortalecer alianças entre famílias, né? E por isso o casamento não precisava de religiosos para celebrar, porque não era uma festa religiosa, era só para formalizar o contrato entre as famílias, né? Basicamente foi isso que a gente terminou vendo. E por falar em religiosos, como era a religião entre os gregos, né? Bem, os gregos eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses, como praticamente todos os povos da antiguidade, eles eram politeístas, né? Eles acreditavam que os deuses eram gigantes, mas que tinham forma humana e que eram imortais, com poderes extraordinários e tinham sentimentos humanos, raiva, ódio. Então, assim, se um deus ficasse com raiva dos seres humanos, ele matava. Basicamente isso, ele tinha raiva, né? E por isso era necessário realizar oferendas para deixar esses deuses satisfeitos, né? Segundo a mitologia grega, onde os deuses habitavam? Os deuses, os principais pelo menos, habitavam no Monte Olimpo. E como eles possuíam sentimentos humanos, raiva, ódio, amor, os deuses poderiam se relacionar com humanos. E aí, o filho da relação de um deus com um ser humano seria um semideus. Acho que o semideus mais famoso da história é o Hércules, né? Enfim, aqui não vamos falar sobre isso. Embora no livro de vocês apareça uma imagem com vários deuses e semideuses, e está lá o Hércules. Quem era o rei do mundo? Quem era o principal dos deuses? O deus mais poderoso para os gregos era Zeus, né? Os gregos entendiam assim, acreditavam o seguinte: inicialmente, o deus mais poderoso era Urano, mas aí veio o filho de Urano, chamado Cronos, e tomou o poder do pai. O Cronos. Aí o Cronos, quando ele tomou o poder do pai dele, ele matou os próprios filhos para não tomar o poder dele. Mas um dos filhos dele foi escondido, sobreviveu e acabou derrotando o pai e se tornou o governante do Monte Olimpo. Então, assim, isso era o passado dos gregos, né? Na Grécia Antiga, Zeus já era o mais poderoso dos deuses, ele governava a partir do Monte Olimpo. É um detalhe curioso ligado com a religião. Os gregos enterravam os mortos com moedas sobre os olhos ou sobre a boca. Por quê? Porque eles acreditavam que o espírito do morto ia para o mundo dos mortos, que era controlado por Hades. Hades era o deus do submundo, né? Para onde iam os mortos. Para chegar até lá, esse espírito do morto precisava atravessar o rio Estige em um barco cujo barqueiro era Caronte, né? E esse Caronte, o barqueiro, ele tinha que ser pago em moedas e por isso essas moedas colocadas eram exatamente para o espírito morto poder pagar ao barqueiro pelo serviço da travessia. Eu coloquei essa imagem aqui que tem no livro de vocês porque de vez em quando tem aparecido questões na prova de vocês assim, né? Aparece a imagem para você dizer o que é que isso representa. Essa imagem representa Caronte, esse barqueiro aqui, né? O barco de Caronte no rio Estige, fazendo a travessia dos mortos para chegarem lá na terra dos mortos, dos espíritos, tá? Bem, com relação às artes, qual foi o aspecto importante da cultura grega? Foi o teatro, foi o desenvolvimento da dramaturgia pela encenação de peças de teatros, ou tragédias, peças trágicas, ou comédias cômicas, né? Então, tragédia e comédia é peças trágicas e cômicas. Agora, olha só, nas tragédias, o que era representado? As tragédias gregas mostravam histórias de deuses e heróis, ou seja, mostravam a mitologia grega. E as comédias? Nas comédias, não era muito diferente de hoje, não. Nas comédias eram feitas críticas aos políticos e à sociedade grega. Disso aí, até hoje, pode-se dizer que é assim. As comédias fazem críticas a pessoas famosas, políticos são algo especial, e aos costumes da nossa sociedade. Entre os gregos também era assim, tá? Então, tragédia, história de mitologia, deuses e heróis. Comédia, críticas aos políticos e à sociedade.
Como eram os teatros gregos, né? E quem podia assistir às peças? Bem, os teatros eram construções a céu aberto, não eram lugares fechados como hoje, né? Com fileira de assento de pedra em declive, formando um semicírculo, e na frente ficava o palco. Está aqui, olha, isso aqui. Essas fileiras aqui, o pessoal sentava aqui, tá? Em semicírculo, e aqui na frente ficava o palco onde os atores atuavam. Se vocês observarem, é mais ou menos esse o anfiteatro que tem o formato do anfiteatro que tem ali na Ponta Negra, inspirado, portanto, nos teatros gregos, tá? Então, se mostrar isso para vocês, olha, o que é isso aqui? Isso aqui representa um teatro da Grécia antiga, tá? E quem podia assistir essas peças? Bem, todo mundo podia assistir, menos escravos. Homens e mulheres podiam assistir, gente pobre e gente rica podia assistir, só os escravos eram impedidos de assistir. Mas olha o detalhe interessante: as mulheres poderiam assistir, mas não podiam trabalhar nas peças. E por que não? Vamos lá. Porque os atores geralmente eram apenas os homens, porque as comédias em geral, elas tinham insinuações sexuais, tinham piadas de natureza sexual, e por isso as mulheres que fossem atrizes e participassem dessas piadas de cunho sexual, elas seriam mal vistas na sociedade. Por isso que, em geral, apenas os homens participavam e os homens desempenhavam os papéis femininos. Agora, usavam máscara e roupa adequada conforme o papel que estivesse desempenhando, ok? Como a criação da filosofia pelos gregos contribuiu para formar o mundo atual? Olha só, Sócrates foi um grande filósofo grego, talvez o maior deles. O que ele fez diferente? Em vez de falar sobre os deuses e sobre a origem do universo, ele buscava compreender o homem e seu comportamento, o homem e suas ações. Ou seja, o estudo do Sócrates tinha o o homem, no centro do estudo, antropologia, estudo do homem. Tá? A filosofia dele era antropológica, tinha o homem como centro. O Sócrates nunca escreveu nada, ele só falava. Tá? As ideias dele foram colocadas no livro de um outro filósofo gigantesco da época, um grande filósofo chamado Platão. Foi essa base filosófica, tá? Lá da Grécia Antiga, principalmente esses caras, Sócrates e Platão, e Aristóteles depois, que permitiu a construção de um pensamento científico. Porque, lembrem, até então, se achava que tudo quem fazia era os deuses. Choveu, o Deus está com raiva. Caiu um relâmpago, o Deus está pé da vida com a gente. Teve uma tempestade, o Deus quer matar a gente. Tudo era os deuses. Então, a partir dessa filosofia, começou a ser construído um pensamento científico, tá? E aí começou-se a perceber que nem tudo era feito, nem tudo é responsabilidade dos deuses, tá? Então, em resumo, como essa filosofia grega impactou no mundo atual, sendo a base de um pensamento racional científico. Nem tudo são os deuses que fazem porque estão com raivinha, tá? E os esportes? Os gregos valorizavam os esportes? Com certeza. Como é que a gente pode chegar a essa conclusão? Porque cada cidade-estado tinha suas competições esportivas, nas quais os homens mostravam suas habilidades físicas. E aí, quando chegou em 776 a.C., ocorreu a primeira competição de atletismo envolvendo todos os gregos. Todas as cidades-estados poderiam participar, na cidade de Olímpia. Isso foram hoje os conhecidos Jogos Olímpicos, tá? Surgiram aí na cidade de Olímpia, daí o nome, em 776 a.C. Esses Jogos Olímpicos, eles, além do aspecto esportivo, né, valorizar quem tinha habilidade física, também tinha um aspecto religioso. Eles eram realizados em homenagem a Zeus, o mais poderoso dos deuses, e aconteciam a cada 4 anos. O detalhe curioso é que as mulheres não podiam participar dos jogos e nem sequer podiam assistir. Os homens competiam, em geral, nus, né? Eles não usavam, hoje é cheio de equipamento próprio atleta, não tinha nada disso. Competiam nus e tentavam ganhar alguma modalidade, porque quem ganhava alcançava prestígio, ficava famoso. Nesse aspecto não mudou, de conseguir prestígio não mudou muito até hoje, não, né? Mas o detalhe que era peculiar deles é que mulheres não podiam nem sequer assistir os jogos, só os homens é que podiam competir e assistir os jogos, tá? Para vídeo por aqui, para fazer exercícios de aprendizagem.